No reino dos céus, o sistema é diferente. Se você é cristão, você precisa entender isso. Se aqui, nesse nosso mundo, nós nos organizamos por dinheiro, importância, relevância, poder, no reino dos céus, certamente a sociedade não se organiza dessa maneira. O reino dos céus não está importando com o quanto de influência, de poder, de dinheiro você tem. No reino dos céus, o propósito é outro. O propósito é o cuidado, é a restauração. O propósito é se importar. O propósito é a humildade. E isso fica claro nesse capítulo 18, que foi a nossa leitura de hoje. E é interessante ver como os discípulos ainda tinham dificuldade de entender também essa dinâmica do reino dos céus. Talvez até pelo fato de, por tanto tempo, virem ouvindo Jesus falando que eles tinham que tomar cuidado com os fariseus, tinham que tomar cuidado com os saduceus, porque o fermento deles era perigoso, porque eles eram egoístas, porque eles eram vaidosos. E, para todos os efeitos, até então, os discípulos e toda aquela sociedade olhava para aqueles homens importantes diante da sociedade, os saduceus e os fariseus. Eles eram a elite da sociedade, eram certamente a nata da sociedade religiosa e, para todos os efeitos, eram vistos como os maiores nesse reino de Deus. Certamente eles são mais importantes do que nós, certamente Deus se agrada deles mais do que se agrada de nós, certamente eles são os maiores no reino de Deus. Afinal de contas, olha quanto dinheiro eles têm, olha quanta prosperidade, e se eles são prósperos é porque Deus deu a prosperidade porque eles são obedientes, porque eles são importantes para Deus. Era assim que funcionava a cabeça da época. Bem pouco diferente do que a nossa sociedade continua se arranjando hoje, mas há mais de 2000 anos Jesus nos deixou esse ensino que tantos ainda hesitam em compreender, de que não, no reino de Deus, no reino dos céus, não é o dinheiro que importa, não é a relevância política, a influência. O que é valorizado no reino dos céus é a humildade. É a disposição para cuidar, para se importar, para amar os pequenos, para cuidar daqueles que todos desprezam, a disposição de perdoar, de ir atrás do perdido, fazer de tudo para restaurar aquele que está caído. No reino dos céus, essa é a dinâmica. E aquele que quer ser grande, na verdade, deveria desejar ser pequeno. Os humildes é que são grandes no reino dos céus. Por isso, até mesmo a ideia de ser humilde porque quer ser grande é contraditório, e não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala, se vocês quiserem ser grandes, ele não está de fato incentivando os discípulos, se você quer ser grande, então faz o papel do pequeno, faz o papel do humilde. A fala de Jesus é contraintuitiva porque ela diz, o grande no reino do céu, na verdade, é aquele que é humilde, que é pequeno. Ele não quer ser grande, ele não faz para ser grande. O que ele quer é servir, é amar, é cuidar, é acolher, ele está disposto a perdoar. São essas pessoas que são grandes no reino dos céus. A conversa começa no início do capítulo 18 com os discípulos perguntando, afinal, quem é maior no reino dos céus? E esse afinal, no início da sentença, no início da frase, afinal, quem é o maior? Tem tudo a ver com o que eles já viveram até ali. Eles passaram tanto tempo ouvindo Jesus falar contra os fariseus, os saduceus, e dar diversos motivos pelos quais eles seriam desprezados por Deus, que eles chegam na dúvida. Não, beleza, então sobrou quem? Afinal de contas, quem é grande? Alguém tem que ser grande. E essa é a questão do reino. O objetivo não é a grandeza. O objetivo não é ser grande. Não tem que ser grande. O objetivo é a humildade. Jesus vai responder, então, ele chama uma criança pequena, coloca no meio deles e diz que se vocês não se converterem e não se transformarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E Jesus elabora um pouco mais para ajudar a entender de que traço da criança Jesus está falando. Porque falar só ser como criança pode ser muito vago, pode ter muita coisa aí. Jesus diz, quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como essa em meu nome, a mim me recebe. Então é sobre ser humilde, como aquela criança representava essa humildade, e era sobre estar disposto a receber os humildes. Quem é humilde como essa criança, e quem está disposto a receber
uma criança como essa, e aqui Jesus não está falando só das crianças, ele está claramente falando das crianças, mas lembra que ele falou que no reino dos céus todos deveriam ser como crianças? Ele está falando sobre receber aquela criança, sobre receber as crianças que são humildes, mas receber também os humildes, esses que, aos olhos da sociedade, eram desprezados, eram rejeitados. A dinâmica do reino dos céus é sobre uma postura de humildade e de acolhimento da humildade, de acolher o humilde, de receber. Quem recebe essa criança, e esses que são humildes como essas crianças, recebem a mim. E ai daquele que fizer cair em pecado algum desses pequeninos que confia em mim. Nessa dinâmica, a humildade ela é valorizada, ela é acolhida, nós devemos ser humildes, receber os humildes, e devemos tomar muito cuidado para não sermos pedra de tropeço para esses humildes, como os fariseus e os saduceus eram pedra de tropeço para essa sociedade, fazendo-os pecar, fazendo-os cair em pecado. Por isso Jesus vai insistir: ai daquele que faz um desses pequeninos cair em pecado. Seria melhor que eles amarrassem uma pedra no pescoço e lançassem na água. Seria melhor que estivessem mortos. Porque aquele que provoca sofrimento, que faz um desses pequeninos cair, ele sofrerá sérias consequências. Então, não desprezem os pequeninos, ele vai dizer a partir do verso 10. Tomem cuidado para não desprezar, pois eu lhes digo que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai Celestial, e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Esses pequeninos, esses humildes, são cuidados por Deus. Os anjos deles estão sempre na presença do Pai. E eu, o Filho do Homem, eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Eu vim para os perdidos, então não desprezem os pequenos. Não desprezem os que estão perdidos. Assim como um pastor que tem 100 ovelhas, mas se ele perder uma, ele deixa as 99 e sai em busca da ovelha perdida, da mesma maneira, o Pai Celestial também está em busca das ovelhas perdidas, e ele não quer que nenhum desses pequeninos, nenhuma dessas suas ovelhas se perca. É por isso que você deve fazer de tudo para restaurar o seu relacionamento com o seu irmão. Deve fazer de tudo para se acertar com ele. Então, se um seu irmão pecou contra você, chama ele em particular, conversa com ele, tenta resolver. Não deu certo? Chama mais 2 ou 3 testemunhas. Não deu certo? Leva para a igreja. Só em último caso. Só em último caso, diante da resistência, da recusa desse irmão de se arrepender, aí sim, tomem medidas sérias. Afastem, desliguem esse irmão da comunidade. Quando ele fala sobre tratá-lo como gentio, como cobrador de impostos, desliguem ele da igreja, desliguem da comunidade. Considerem-o como se ele não fosse parte dessa comunidade. O que vocês ligarem aqui será ligado nos céus. Então, e aqui um alerta àqueles que acham que não precisam fazer parte de uma comunidade local, que a comunidade local não tem valor. O próprio Jesus enfatiza a importância dessa unidade, dessa comunidade, inclusive o poder da comunidade de ligar e desligar. Perdão pela tosse, gente, a garganta hoje está atacada. Mas vamos seguir para a gente fechar a nossa reflexão. Então, uma comunidade que não está preocupada em ser grande, está voltada para a humildade, para o cuidado, para o acolhimento, faz de tudo para evitar provocar o pecado e provocar a queda desses pequeninos, muito pelo contrário, vai atrás dos que estão perdidos, faz de tudo para restaurar os relacionamentos e estão dispostos a se perdoar, perdoarem-se uns aos outros. Pedro pergunta a Jesus então, nessa conversa de perdão, quantas vezes eu devo perdoar? E aqui nós temos uma das conversas mais conhecidas sobre perdão, quando Jesus diz para Pedro que não, Pedro, não é 7 vezes, como você disse, mas 70 vezes 7, para dizer que o alvo do perdão deveria ser um número inatingível, não existe limite para o perdão. Deveríamos sempre estar dispostos a perdoar, como Deus sempre nos perdoou. Da mesma maneira como a história que ele conta daquele senhor que perdoa uma dívida imperdoável do seu servo, uma dívida incalculável do seu servo, nós também somos convidados, desafiados por esse Pai Celestial a entender que nós tivemos uma dívida incalculável que foi perdoada pelo nosso Senhor. E da mesma maneira devemos conceder perdão uns aos outros. Percebe como a dinâmica do reino é diferente? Se nesse mundo a dinâmica se dá no poder, dinheiro, influência,
opressão, domínio. No reino dos céus é sobre humildade, acolhimento, perdão, a intenção de restauração e a insistência em restaurar aquele que está caído, aquele que está perdido, ir atrás, perdoar quantas vezes for necessário. Só não temos o que fazer quando a pessoa se recusa, ela não quer perdão, ela não quer se arrepender. Aí sim, tudo bem. Que seja de fato, que isso fique claro, que sejam excluídos da comunidade. Mas no reino dos céus, o propósito é o acolher, receber, perdoar, restaurar aquele que está perdido. Que nós possamos aprender com isso e tomar muito cuidado para não trazermos para dentro da dinâmica da igreja, para essa dinâmica que deveria ser regida pelos princípios do reino, para não trazermos para o nosso meio essa dinâmica de influência, poder, importância, de peso, de juízo, de julgamento, que sejamos conhecidos por viver os princípios do reino e não por trazer os princípios que regem esse mundo mal, que está longe do Senhor, para reger as nossas relações dentro da igreja. Fica para você hoje essa reflexão, compartilha essa mensagem com alguém, um amigo, um familiar que possa ser abençoado por ela também, clica na setinha, manda para alguém e você já sabe, volta amanhã, a cada dia um novo capítulo de leitura, a cada leitura uma nova reflexão. Deus te abençoe.